Oração nesta noite, usa-o como instrumento para a honra e para a glória do teu nome, abençoando, fortalecendo e derramando sobre a nossa vida o temor, o tremor da tua presença e a graça abundante do teu Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor. De pé como estamos, livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, e vamos ler o último verso do capítulo 12. É um texto muito conhecido, muito pregado, e Deus colocou algo para me falar aos irmãos essa noite. Livro do profeta Daniel, fica depois de Ezequiel e antes do profeta Oséias. O capítulo é o 12, o último, e o verso é o de número 13. Você encontrou? Amém? Diz assim, ó: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vou ler mais uma vez. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu agradecer aqui, pastor Sérgio, muito obrigado, querido. Sou Adriano, sou Marcos Tobles, enfim. Ao agradecer os senhores, agradeço aos os ministros que estão aqui, à direita, à esquerda, os pregadores, a igreja, enfim. Deus seja louvado na vida de todos. E que Deus possa, em Cristo Jesus, lhe abençoar grandemente. Nós, assembleianos, não temos alguns clichês ou alguns toquezinhos que algumas igrejas exercitam por aí. Mas eu gostaria de fazer uma dinâmica com a igreja essa noite. Eu gostaria que você colocasse a mão assim no seu peito e dissesse assim: terminando bem. Esse terminando bem é para alguém que está começando. Agora vamos lá para quem vai terminar bem de fato. Diga assim comigo: eu vou terminar bem. Diga assim: não importa como eu comecei. O importante é como eu vou terminar. Para crente agora, terminando bem. Aleluia. Até o final você vai entender. Vamos lá. Nós, na vida cristã, recebemos muitas informações. E todas elas são muito importantes. Há algumas que, de fato, não atendem à demanda da fé que levará o indivíduo ao céu. Por isso, sempre é importante conhecer a palavra de Deus na sua essência e na sua veracidade, para que então possamos entender o caminho que estamos praticando e, ao fim, qual é o destino que esse caminho nos trará. Quando nós analisamos algumas questões sobre alguém que vai terminar bem, existem alguns conceitos que parece que nós já temos pré-fabricado em nossa mente. Nós julgamos cor de pele, alguns julgam requisitos familiares, outros vai analisar a questão financeira, ética, cultural, e baseada nesses princípios, alguém então vai traçar um mapa de comentários, e dentro desse mapa, ele então vai pautar aquele indivíduo em uma lacuna, como a gente faz em algumas provas, certo ou errado? Vai dar certo ou vai dar errado?
vai terminar bem ou vai terminar mal. Porém, quando nós olhamos à luz da Bíblia acerca dessas informações, nós vamos perceber que a Bíblia é um livro que faz com que nós entendemos que nem sempre quem começa bem, termina bem. E nem sempre quem começa mal, termina mal. A Bíblia, então, nos informa que para se terminar bem aqui, nessa jornada, é preciso tê-la como espelho da sua caminhada. Eu me lembro bem de uma história que li certa vez, que diz que por volta do ano de 1945, quando a humanidade terminou a sua guerra e o ufanismo tomou conta do mundo, diz-nos uma história verdadeira que a América, influenciadora do mundo como é até hoje, resolveu dar espaço à questão pentecostal, à questão religiosa. Uma revista então famosa surgiu e resolveu fazer um mapa, uma pesquisa, e descobrir na América quem eram os pregadores que tinham potencial a se destacar no cenário nacional e assim então fazer com que a igreja, que eles entenderam que era tão relevante quando viveram a guerra, precisava se espalhar e informar, porque em tempos de guerra percebeu-se que fé é algo muito relevante e tendo ela em Deus, ela traz resultados importantíssimos. Essa revista então fez uma pesquisa e encontrou 3 jovens pregadores. O nome do primeiro era Chuck Templeton. Diz-nos a história que ele era um dos mais versáteis pregadores que a América viu por esse tempo. A história diz que, ao desenvolver as suas pregações, ele tinha facilidade de fazer com que as pessoas parassem e ouvissem a sua exposição bíblica. Ele cresceu, desenvolveu tanto, que a história diz que ele enchia os estádios de futebol americano na América. E ele, então, ganhou um espaço muito grande nessa revista. A revista entendeu, esse indivíduo tem potencial para crescer, então vamos dar o maior espaço dessas páginas de evangelização a esse pregador. E ele, então, ficou famoso, importante, a ponto de que a história nos diz que a televisão americana começou a olhar para ele com um olhar diferente. E fizeram, então, uma proposta para ele. Templeton, você terá muito mais impacto e relevância se você vier para as mídias de comunicações, que era a televisão a mais importante daquela época. Você rapidamente vai alcançar o mundo todo, e todos, então, ouvirão o Evangelho a partir da sua vida. Ele aceitou o convite e foi até os canais de televisão. Lá, aquela fama ilustre tomou conta do seu coração. Logo, um homem que ganhava centenas de milhares de pessoas com a pregação do Evangelho, por incrível que pareça, se tornou um ateu, um agnóstico, e morreu nos seus últimos dias de vida combatendo a fé bíblica, dizendo tudo o que ele havia pregado era mentira, e ele morreu sem acreditar naquilo que iniciou pregando. Quando eu olho para a vida deste indivíduo, eu percebo que o espaço que me dão para terminar bem é muito importante. Mas isso não quer dizer que se eu comecei com espaço pequeno, não quer dizer que eu vou terminar com espaço grande. Pode ser que as coisas se invertam de papel. Surgiu um outro pregador, o nome dele é Brown. Era tão bom quanto o primeiro. O problema é que ele não tinha tanta força de expressão. E a revista diz, Trumpler ocupa o primeiro, Brown ocupa o segundo lugar, e nós então vamos selecionar o terceiro lugar para alguém que não tem muita importância, porque esses dois aqui darão conta do recado. A história diz para nós que Brown começou bem, ocupou o espaço que lhe deram, porém, ao desenvolver o seu ministério, ele começou a cometer coisas que não condiz com alguém que vai terminar bem. A história diz que ele morreu com cirrose hepática, perdeu a sua esposa, seus filhos, e morreu abandonado em uma cama.
Note que os dois primeiros, no nosso conceito ou no conceito social, não tinha como dar errado. Só que a história mostra que as pessoas que darão certo na vida é as pessoas que permanecem fiel ao chamado e ao propósito de Deus. Então chamaram o pastor Marcos Tobler, um jovem pregador. A história diz que ele era muito comprido, desengonçado e de fala não tão polida. Ele era um caipira na cidade grande. Quando ele começou a pregar, a história diz que os teólogos da época diziam: você deve parar com isso, você é uma vergonha para a exposição bíblica. Mas ele insistiu com o seu chamado. Certo dia ele foi em um lugar, ouviu um grande pregador e ele então se decidiu a se tornar um pregador. Eu estou falando daquele homem que você conhece, o doutor Billy Graham, que morreu com quase 100 anos de idade. Billy Graham recebeu 2 linhas daquele gigantesco jornal evangelístico. Se Billy Graham olhasse para o espaço que lhe haviam lhe dado, Billy Graham nunca teria terminado como terminou. O que eu quero dizer para você essa noite, que não importa o espaço que lhe deram, não importa o espaço que a sua família ocupa, a sua família pode começar com um espaço pequeno, mas isso não quer dizer que ela vai terminar com o mesmo espaço. Quando eu olho para isso, eu aprendo uma coisa: o conceito atual que algumas pessoas da fé listam para traçar princípios de alguém que vai terminar bem, é totalmente oposto às verdades bíblicas. Quando nós pautamos esses princípios à luz da Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia, por exemplo, vai dizer para nós, no livro que está no Novo Testamento, e não no Vétero, no Novo Testamento, que é possível alguém terminar bem da seguinte forma: abrindo mão de ser príncipe do Egito, para tomar a vergonha da fé para transportar um povo do cativeiro a uma terra prometida. Nós vamos aprender que é possível alguém terminar bem, abrindo mão de se tornar uma celebridade da sua época, para sofrer os algozes da fé cristã. Logo então vamos perceber que terminar à luz da Bíblia bem requer algum sofrimento, algumas dificuldades. Parece estranho olhar para um homem como Paulo, que era um dos homens mais sábios da sua época, que provavelmente ocuparia, pastor Gualberto, o lugar de Gamaliel, um dos sábios e dos seus mestres. E Paulo, então, depois que conheceu a Cristo no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer para a gente que ele abriu mão de tudo aquilo que ele traçava, até doutrinariamente, de acordo com os ensinamentos judaicos, para terminar bem, e abriu mão de tudo aquilo para sofrer por Cristo. Agora você imagina, talvez a gente pensaria assim: olha, Paulo abriu mão de tanta coisa e agora está caminhando com Cristo. Vamos imaginar que Paulo vai tornar-se um dos personagens mais célebres da sua época. Se tornou depois da sua morte. É o maior teólogo que a Bíblia apresenta depois de Cristo para nós. Mas Paulo vai terminar bem numa masmorra de Roma, lugar frio, num calabouço gélido, com uma sentença de morte, onde alguém vai lhe visitar, e ele então, com seus escritos teológicos para a igreja, não analisando a sua vida pessoal, mas pensando: eu posso terminar aqui, aleluia. Mas juntamente com a igreja, pastor Paulo, um dia eu vou terminar nas moradas eternas. Então eu não posso reter o que Deus me deu para informar a igreja para terminar bem. O Timóteo vem visitar ele, olha para ele um pouco triste, decepcionado. Paulo diz para ele assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Você leva as epístolas e entrega lá. Eu vou ser morto, mas eu vou ser oferecido a Deus, e naquele último dia o Senhor, justo juiz, se levantará e me dará a coroa da recompensa. Olha, quando a gente observa as coisas como essa, a gente fica assim: mas isso aí parece que não é o conceito da terra de terminar bem. Mas esse é o conceito cristão de se terminar bem. Meu irmão, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisinhas para terminar bem essa vida aqui na terra. Mas vamos lá, vamos analisar o que nós lemos aqui essa noite, porque o pregador tem que ler e tem que pregar o que leu. Vamos lá. Quando a gente analisa a vida de Daniel, ela está literalmente ligada
a essa ideia. Daniel foi levado para o cativeiro babilônico aproximadamente com seus 15 anos de idade. Essa história ocorreu, no mínimo, há 2580, 570, de 500, 600 abaixo, como antes de Cristo era contado no sentido regressivo, nesse período. Daniel foi levado cedo, jovem, pensa na cena, uma família judaica que criou um filho para desenvolver os princípios da fé judaica, vê o seu pequeno filho, você que é pai, possui um adolescente ou um filho, vê o seu filho sendo arrastado para o cativeiro babilônico, para viver aproximadamente 1.800, 800 quilômetros, mais ou menos, longe da sua terra natal. As pessoas, quando viram aquela cena, traçaram um projeto, dizendo, esses meninos ou esses indivíduos nunca vão terminar bem. Se eles ficassem aqui em Jerusalém, provavelmente eles concluiriam faculdade, terminariam os seus projetos familiares e terminariam muito bem. Mas indo para o cativeiro babilônico, não tem qualquer sentido de eles terminar bem. Só que a história vai mostrar que as coisas não funcionam assim. Quando Deus tem um projeto, pastor Sérgio, com um homem e com uma mulher de Deus, pode acontecer algumas circunstâncias adversas no seu lar, na sua família. Mas Deus vai conduzir esse indivíduo para o centro do seu projeto. E às vezes essas situações passam a ser permitidas, porque só a partir daí Deus então nos levará para o centro da sua vontade. Daniel não viveu muito tempo no cativeiro babilônico, só viveu os 70 anos de cativeiro babilônico. Alguém até diria, olha, se ele vivesse os 10 finais, retornaria com os cativos, e provavelmente no processo de reconstrução terminaria os seus últimos dias bem. Porém, Daniel viveu todo o exílio babilônico. 70 anos esse homem viveu no cativeiro babilônico. E nós vamos aprender que em 70 anos, parece que Daniel vai ter um papel muito importante na história da igreja. Eu aprendo com isso que o lugar que Deus me coloca não vai limitar a função e a missão que eu tenho que desenvolver no seu reino e na sua obra. Quando eu olho para Daniel, eu vou aprender que dos 12 capítulos que ele escreveu para nós, o mini Apocalipse do Antigo Testamento, pelo menos 9 desses 12 são visões e revelações que Deus dá a Daniel, sendo os outros 3 fazem parte do contexto histórico e pessoal que Daniel está vivendo. É interessante que, na sua época, existem outros profetas em ação, mas Deus havia escolhido Daniel para dar uma mensagem à sua nação, ao seu povo, aos judeus, dizendo que, embora estando no cativeiro e por um período limitado à terra prometida, isso não ia dizer ou tirar os benefícios da misericórdia de Deus para com essa nação. Logo então percebemos que Daniel vai mandar uma mensagem clara de que quando nos encontramos em tais situações, nós vamos ter que ter alguns princípios muito relevantes na nossa vida. Se não observarmos esses princípios, meus irmãos, as coisas não vão terminar tão bem como a gente imagina. Existem algumas músicas aí modernas e algumas pregações, o tantos fora das verdades bíblicas, que estão criando um certo frisson de alegria no ouvido de muita gente, mas eu lhe digo com toda ousadia e coragem, você deve voltar aos princípios da fé bíblica, aleluia, e ainda crer que aquela pregação que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, está tão atuante e operante quando a nossa igreja começou, iniciou. Quando eu olho para isso, eu aprendo que Daniel, daria até para a gente botar aqui, aleluia, terminando bem, algumas relevâncias na vida de Daniel, que fez com que ele terminasse bem. O pastor Sérgio, juntamente com a nossa igreja, está pautando esse ano alguns princípios, algumas verdades que faz com que a Assembleia de Deus, essa instituição que já possui mais de 100 anos, entenda que ela foi criada por um propósito. E se você foi chamado aqui dentro desse propósito, você precisa
precisa terminar o seu propósito aqui dentro, aleluia. Você precisa entender que a nossa igreja está fundamentada nas verdades bíblicas. Eu ouvi o nosso pastor terça-feira pregando, e ele pregou sobre 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 10, sobre a unidade da fé, aleluia, e Efésios, capítulo 4, e versículo do 1 até o término, que também fala do mesmo princípio de unidade da fé. Vai estar algumas terça-feiras aprendendo, vem aprender, é bom aprender para depois ensinar, aleluia. Isso quer dizer que você não está firmado em uma teologia que não tem base para te conduzir ao céu. Você está firmado em uma igreja que mantém as verdades bíblicas, aleluia, e o padrão, aleluia, que faz com que você entenda a obra de Deus na sua vida e na vida da sua família. Então, quando Daniel chega na Babilônia, ele então vai ter que viver esses princípios, vai ter que entender, olha, eu não estou em Jerusalém, eu não tenho possibilidade de ouvir o sacerdote ensinar, eu não tenho possibilidade de ouvir as menções do nosso colégio bíblico, eu não tenho aqui as leis de Deus, eu não possuo aqui os princípios que é guardado lá, mas eu possuo no meu DNA a verdade implantada em mim de alguém que entendeu Deus de novo, o que leva um homem, uma mulher a terminar a sua jornada bem. Então, quando eu olho para isso, vamos lá. A primeira coisa relevante na vida de Daniel é a sua intimidade com Deus. Meus amigos obreiros, ensinadores, mestre da fé cristã, olha, ninguém vai terminar bem, nós precisamos dizer isso para o povo nos últimos dias, ninguém vai terminar bem se não aprender que precisa desenvolver, nesses dias atuais, uma vida de intimidade com Deus. Olha só, Daniel chegou lá no cativeiro babilônico e logo depois de alguns acontecimentos, a Bíblia vai dizer para nós que ele foi levado ao posto de estadista, a um nível governamental elevadíssimo. Mas só que isso não pautou para que Daniel não vivesse mais a sua vida de relacionamento com Deus. Daniel então entendeu, olha, eu estou em um cargo muito relevante, existem pessoas que dependem da minha demanda administrativa, deliberativa, então eu vou fazer algo, aleluia. Eu vou a partir de hoje estreitar o meu vínculo de relacionamento com Deus. Então, no capítulo 6, você lê quando chegar em casa, está aquela história de que alguém começou a analisar Daniel e diz, não tem como esse camarada terminar mal, esse camarada vai terminar bem, não adianta a gente fazer nada contra a vida desse rapaz. Aí descobriram que Daniel era um indivíduo íntimo de Deus, e todas as vezes que o mundo descobre que um cristão é íntimo de Deus, o mundo começa a projetar, olha, se ele continuar nessa intimidade, buscando a Deus, o seu casamento vai terminar bem, o seu esposo vai terminar bem, os seus filhos vai terminar bem, a sua administração vai terminar bem. Então o que o mundo faz? O mundo olha e diz, olha, se ele for nessa pegada, vai terminar bem. Então o sistema diabólico, mundano, perverso, começa a criar para tentar neutralizar o seu processo de terminar bem. Aí alguém diz o seguinte, olha, vamos fazer um edital para que ninguém possa mais buscar a Deus nesses dias, e aí a gente pega esse jovem Daniel, e aí ele termina mal, o que a gente entende que vai terminar bem, aleluia. Parece que isso foi um chamariz para Daniel orar mais, pastor Sérgio, aleluia. A Bíblia diz então que Daniel diz, olha, eu estou tão convicto que vou terminar bem, porque eu vou entrar para o meu quarto, vou abrir as minhas janelas, direcionamento na oração, vou orar para Jerusalém e vou falar com o meu Deus 3 vezes ao dia, aleluia. Ele vai me ouvir, vai me guardar, aleluia. Alguém então diz, não, vamos fazer o seguinte, ele continua orando, mas vamos jogar esse camarada na cova, os leões comem e termina mal. A história diz para a gente, presbítero Alexandre, que jogaram Daniel na cova, irmão, e a Bíblia diz, tem hinos aí que canta que o leão jejuou, outros dizem que o Daniel não tinha cheiro de carne, sei lá, umas anedotas da fé aí, mas a gente vai ficar no princípio, aleluia. Eu creio que o anjo do Senhor guardou a Daniel naquela cova, enquanto todos diziam, Daniel vai terminar mal, aleluia. Daniel não vai terminar governando sobre nós. Esse judeu
cristão não vai terminar gerenciando sobre a nossa própria pátria, a nossa nação. A Bíblia diz que não é isso que aconteceu. De manhã, bem cedinho, vão à beira da cova, jovem, e olha e diz: Daniel, chama o rei da Babilônia, por acaso você está vivo ou teu Deus te livrou? E Daniel diz: pode abrir a porta da cova, porque eu não vou terminar aqui nessa cova, aleluia, eu vou terminar no governo onde Deus mandou e disse que eu ia terminar, aleluia. Quando eu olho para isso, eu aprendo: você vai terminar bem. Diga comigo: eu vou terminar bem, porque eu estou disposto a viver uma vida de intimidade com Deus. Você entendeu? Deus está dizendo: o mundo pode criar situações contra a Assembleia de Deus ou contra a igreja na terra, mas a igreja não deve se afastar desses padrões que faz com que o mundo persiga ela. Não, a igreja tem que avançar, porque se a igreja está guardando esses princípios e o mundo lá fora quer parar a igreja, é porque a igreja está na vontade, no centro do propósito e da vocação de Deus. Você vai terminar bem para a glória e para o louvor do nome do Senhor, aleluia. Quando eu olho para isso, eu aprendo outra coisa. Diga comigo: eu preciso entender que ministério é para a vida toda. Diga assim: meu ministério é para a vida toda. Toda. Começa aqui, diga, começa aqui e termina no céu. Vamos lá. Agora eu li para você o capítulo 12, de forma proposital. Diz-nos a história que Daniel agora já é um homem com mais de 85 anos de idade. Cessou-se, presbítero irmão Felipe, as revelações. Daniel não é o mesmo mocinho de 17 anos, de 15 que entrou lá. Já é um senhor de idade. Talvez dentro da cultura judaica, talvez até de barba branca. Como era estadista do governo, provavelmente não mantinha esses princípios ou esse padrão. Seja como for, Daniel já não é mais jovem, está caminhando para terminar a sua jornada de vida e de propósito de Deus. Olha só, Deus aparece para ele com essa idade e diz para ele: Daniel, você precisa ir até o fim. Parece que não tem muito sentido dizer para alguém que está com os cabelos brancos, que viu a Assembleia de Deus aqui em Joinville crescer, sair daquele templo que a gente tem nas fotos, que era aqui na parte baixa, e ver ele se elevando, e ver esse processo de transformação que a nossa igreja tem passado para a glória do louvor do nome do Senhor. Parece que quando a gente olha para isso, uma pessoa de idade diz assim: não, o meu propósito já passou, a minha vocação já passou, agora não é mais o meu tempo, é para esses meninos que estão vindo aí de rosto novo, de fala meia rápida, agitada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia diz que no céu tem anciões, eles atuam de dia, então quer dizer que no céu vai ter gente nova, vai ter gente de maior idade. Ministério não está atrelado à idade. Aí Deus olha Daniel e diz assim: Daniel, tu foi muito crente quando eu apareci lá, quando aquela mão escrevia na parede, eu te dei a revelação. Você teve uma fé poderosíssima quando te jogaram na cova, Daniel, e você guardou a intimidade comigo. Daniel, você foi tremendo quando você estava lendo, aleluia, e eu te dei entendimento. Só que agora você está velho, Daniel, e eu estou dizendo para ti que eu não vou te dar mais visão, não vou te dar mais revelação, agora não vai ter mais profecia, Daniel, mas eu preciso que você vá até o fim. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Nada terá tão relevância na nossa vida de fé se pararmos de crer o que fizemos no reino de Deus no passado. Os novos olham para os antigos e dizem assim: aquele irmão ali é o irmão que orava no passado, mas continua servindo Jesus, aleluia. Hoje você não prega mais, mas o teu testemunho prega, a tua obra que ficou na história da igreja prega. Quando alguém olhava para Daniel na Babilônia e entrando para o império dos Medos, do Persa, que ele passa os 70 e entra em outro império fazendo a obra de Deus. Agora você imagina, nos impérios dos Medos e do Persa, Daniel não recebe revelação, não recebe entendimento, interpretação, mas alguém olha para ele e diz assim: sabe esse camarada aí, sabe esse indivíduo aí, ele chegou aqui na Babilônia, um piazinho desse tamanho, um judeuzinho cativeiro, trouxeram ele para cá,
cá, ele cresceu, desenvolveu, se tornou governador, se tornou administrador, ele pregou a sentença de um rei ímpio que tentou contra a santidade de Deus e sabia que ele transpôs daquele império para esse império e agora o governo honra esse homem é honrado. Sabe o que eu aprendo aqui? É que eu preciso entender essa noite, meu irmão, aleluia. Talvez você não está tendo tão espaço nos dias atuais, mas isso não quer dizer que o teu ministério, a tua chamada, a tua vocação parou, aleluia. A igreja, quanto mais velha ela fica, mais próxima de ser arrebatada ela está. A nossa igreja não parou a sua atividade, a nossa igreja não ficou no tempo, não. Você faz parte de uma igreja atual, você pode dar um glória a Deus? Você faz parte de uma igreja relevante, aleluia. Entenda, aleluia, o teu chamado é aqui dentro, para a vida toda, até o arrebatamento acontecer. Se queremos terminar bem, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa lá fora, que funciona lá, mas não funciona aqui. A Bíblia diz que quando ele chegou na Babilônia, bem jovenzinho, disseram para ele: Daniel, nós temos um tipo de comida, de padrão, de princípios aqui, que para você que vai para o governo, é excepcional. É uma comida top. Você come, vai se destacar. Vai ter relevância na tua resposta. Você vai desenvolver habilidade. Daniel olha para aquilo e faz uma conjunção de ideia. Isso aí fere os meus padrões e os meus princípios para com Deus. Eu estou longe do santuário. Eu estou longe da minha terra. Mas o Deus que disse ao profeta Jeremias por 25 anos, antes da gente ser transportado para o cativeiro, e Daniel viu o profeta Jeremias com certeza pregar os sermões que os reis da sua época botavam no fogo e queimavam. Ele disse assim: existe uma promessa de que nós vamos voltar, de que a nossa parentela vai retornar, e vamos retornar para nunca mais sair para qualquer lugar dessa terra. Então eu vou fazer o seguinte: olha, não vai dar certo, olha, eu tenho outros padrões, eu tenho outros princípios, e eu não vou misturar as coisas, aleluia. Vamos fazer o seguinte, olha, eu fico nos princípios que trouxe de lá, e vocês aplicam os princípios daí para alguns, aleluia, e depois faz-se uma prova, e vê quem é que vai terminar bem, quem que vai ser aprovado para trilhar essa jornada e terminar bem. Passa-se os dias, chamam-se a prova, aleluia. E a Bíblia diz que Daniel, mais os seus amigos, aleluia, que você conhece bem, vão comparecer diante daquele concílio de pergunta e vão responder perguntas e vão responder indagações daquele país, daquela cultura, de forma que alguém vai dizer assim: existe algumas coisas diferentes desses meninos, o que é que deram para esses meninos comer? E alguém disse assim: não, eles comeram só legume, eles comeram umas coisas mais light, fora do padrão. Isso quer dizer que você tem aqui dentro, meu irmão, o que você precisa comer para terminar a sua vida bem. Você tem palavra aqui dentro, aleluia. Você tem padrão bíblico, ensinamento da verdade, aleluia. O mundo está querendo derramar nos estômagos espirituais muita mistura, muita bagunça teológica, mas Deus está dizendo aqui: fica com o que você aprendeu, fica com as verdades que eu lhe dei, aleluia, porque isso vai fazer com que você termine bem, aleluia. Temos que abrir mão de lá para terminar bem aqui. Senão não funciona. Diga assim: para mim terminar bem. Para mim terminar bem, eu preciso ter vontade de conhecer a palavra. Vamos lá, Daniel, 12 capítulos, um período de mais de 70 anos, escatológico, o mini Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel poderia pensar o seguinte: olha, Deus está me revelando tudo mesmo, vou ficar com o que Deus me revelou e pronto. Só que Deus trabalha numa dinâmica diferente. O que eu preciso para terminar bem, às vezes vai vir de informação que Deus dá a outras pessoas.
porque isso trabalha em nós a dinâmica de corpo. Não há ninguém aqui tão sábio que não possa aprender. Eu já vim aqui várias vezes ouvir pregadores e aprendi a palavra de Deus. Isso significa que Deus não é um ser centralizador. Ele trabalha com corpo, com igreja, com membros, com projetos diferentes. Daniel recebe muita revelação, mas não recebe a revelação de quanto tempo vai durar o cativeiro. Olha que coisa interessante. Ele está no cativeiro, mas Deus não dá revelação para ele de quanto tempo vai terminar o cativeiro. Deus dá ao profeta Jeremias. Então o que é que Daniel vai fazer? Daniel vai ler o livro do profeta Jeremias, porque ele entende, olha, Deus falou tanto com Jeremias, que para mim terminar bem aqui, eu preciso de conhecimento da literatura bíblica, da literatura da minha nação, do meu povo, os projetos, as promessas de Deus para a minha nação. E ele vai para o livro do profeta Jeremias e começa a estudar, começa a pesquisar. E aí ele descobre que tem um capítulo que vai retratar o tempo em que eles vão ficar no cativeiro. A Bíblia diz então que Daniel vai louvar, vai adorar e vai glorificar a Deus. Mas só que a dinâmica para buscar esse entendimento, para se dar bem, ela tem alguns princípios, pelo menos alguns. Um dos que tem é que Daniel tirou um tempo para jejuar, para não se alimentar, para ficar de estômago vazio, para não entender a Bíblia como um mero livro de literatura, mas um livro espiritual. Daniel entendia, seu jejum, esses livros, essas literaturas do nosso povo vai falar comigo de forma espiritual. Daniel não espiritualiza o texto, mas Daniel vive uma vida espiritual para entender o texto de um Deus espiritual. Logo Deus olha para Daniel e diz, olha, está no processo, está no caminho, está no jejum, está na busca. Então eu vou enviar e vou mandar um mensageiro, ensinar para ele qual é o princípio, qual é o propósito dessa promessa. E Daniel então se jubila, se alegra em Deus. Eu quero dizer que Deus está desejoso a te revelar algumas coisas na sua vida, para que você entenda que você vai terminar bem, mas elas não virão de barriga cheia, meu irmão. É preciso ainda dobrar o joelho e orar. É preciso ainda acordar pelas madrugadas. Deus está dizendo essa noite, eu quero te revelar tanta coisa, mas eu quero ver o desejo que você tem de buscar elas, aleluia. Deus está dizendo, é hora de voltar os padrões antigos, aleluia. A roupa modernizou, a tecnologia chegou, mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O princípio ainda é o mesmo. Diga comigo, para mim terminar bem, eu preciso ter uma rede de amigos saudáveis. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão procurando diversidade. Até aprendemos numa lição de escola dominical. Diversidade de amigos. Só que a Bíblia diz que amigos que nos levam a um projeto de terminar bem, eles não têm diversidade. Pode ter diversidade na cor, formato de rosto, mas quando se trata de padrão de fé, ele tem os mesmos princípios. Pare e pense. Ele foi levado com uma junta grande de jovens, judeus. E a Bíblia vai dizer para nós que eles se formaram e se fundiram em 4. Daniel, Azael, Misael e Azaria, os famosos Sadraque, Mesaque, Abidnego, da literatura do profeta Daniel. Olhando para esse conceito, alguém que está no cativeiro, que é tirado da sua nação e precisa terminar bem, nós traçaríamos uma ideia. Ele vai ter que ter muita gente influente, muita gente à sua volta, para que ele possa se fundamentar nas ramificações e ter uma linha de interatividade que permita a ele, quando precisar de alguém, encontrar pessoas que derem subsídio a ele para ele terminar bem. Essa é a ideia que nós traçaríamos. Porque hoje a nossa plataforma de amizade quanto maior é o número, as pessoas acham que mais amigos têm. Mas só que aqueles amigos são irreais, são amigos que lhe acompanham, mas que nunca vai lhe estender a mão quando você precisar de fato.
Daniel olha e diz assim, eu não preciso de muito. Se eu encontrar 3 que creem no mesmo Deus que eu creio, que creem na mesma promessa que creio, que desejam praticar os mesmos padrões que eu pratico, eu já estarei amparado por amigos de verdade na hora da necessidade, na hora das lutas e das pelejas, aleluia. Para você terminar bem, meu irmão, você não precisa ter muito amigo, não. Basta você ter alguns amigos que de fato usam a fé em Deus, aleluia. E isso fica comprovado. Um dia, baixaram-se um edital na Babilônia dizendo o seguinte, olha, existe um problema que ninguém consegue interpretar, um sonho que o rei teve, aleluia. E Daniel é abordado no corredor por um informante, alguém diz ele assim, ó, vai morrer todo mundo, o problema é para todo mundo, pegou para todos, vai ser punido todos. Olha, Daniel diz, qual é a questão? A questão é acerca de um sonho que o rei teve, ninguém dá interpretação, ninguém sabe o que é, e o rei está enraivecido e baixou um decreto para matar todo mundo. Daniel olha assim, faz o seguinte, informa ele que eu vou dar um jeito de resolver esse problema. Fala para ele dar um tempinho, não tocar em ninguém, não ferir ninguém, não machucar ninguém, porque eu vou buscar e eu acredito que nós vamos obter uma resposta. Daniel chega em casa, encontra seus amigos e diga para eles, olha, nós temos uma demanda, aleluia. Alguém poderia dizer para Daniel, olha, quem abordou o homem lá da informação foi você, resolve esse negócio aí, isso é problema teu, nós não temos nada a ver com isso, não. Mas na igreja não se trabalha com esses valores, aleluia. O problema do pastor Gualberto, como membro, aleluia, do corpo de Cristo, eu e ele que somos, permita usar o seu nome, faz parte do meu problema, aleluia. E quando alguém me informa um problema no corpo de Cristo, aleluia, eu que vou terminar bem e desejo que ele vai terminar bem, eu entro em cooperação com ele, aleluia, para ajudar ele. Os amigos de Daniel dizem assim, nós vamos resolver esse negócio aí, aleluia, porque esse negócio aí passou a ser nosso problema também, vamos resolver, aleluia. E como é que eles vão resolver, aleluia? Eles vão resolver como Daniel resolveu, Deus do começo, a intimidade, aleluia. Quando o problema é coletivo, a intimidade tem que ser coletiva. Quando o problema é individual, a intimidade tem que ser individual. Daniel vai com eles para o quarto, aleluia, e começa a orar, irmão, aleluia. Esse princípio ainda funciona, aleluia. A Bíblia diz que Deus deu entendimento a Daniel, aleluia. E a Bíblia diz que Daniel fez um hino, aleluia. Oh, grandes coisas fez o Deus, tu és tremendo e maravilhoso, tu ocultaste isso aos pequenos, mas revela, ocultaste aos grandes, mas revela aos pequenos. Aí aparece na presença do rei, dá a interpretação, e o rei diz assim, Daniel, tu és sábio demais. E Daniel diz, não é eu não, o rei, aleluia, é o Deus que eu sirvo, aleluia, que me torna sábio, aleluia. Deus está dizendo para você essa noite, você tem aqui dentro uma rede de amigos que está disposta a te abraçar essa noite, porque talvez você entrou aqui essa noite com um problema muito grave, e pessoas que lá fora você acreditavam que ia lhe estender as mãos, viraram as costas para você. Mas quando eu olho para você, Deus diz assim, diga a ele, diga a ela que ela vai terminar bem, aleluia. E se lá fora eles não acreditam, aqui dentro há pessoas que acreditam nesse projeto de Deus para a sua vida e para a sua família, aleluia. E sabe o que é terminar bem de verdade, irmão? Não é terminar a jornada da fé aqui simplesmente, aleluia. Não é viver todos os projetos que Deus tem para mim aqui nessa vida, não. Terminar bem é entender de fato que a minha vida aqui é uma passagem, aleluia, e como ela é de passagem, eu não posso me prender. Daniel está dizendo, eu posso ficar na Babilônia alguns anos, aleluia, mas eu não vou ficar aqui para a vida toda, porque Deus me mostrou escatologia, visão do futuro, projeto do futuro. Deus me mostrou reinos eternos, quer dizer que eu posso tombar aqui, mas um dia eu estarei com Ele na eternidade. Deus está dizendo a você essa noite, pode descansar, crente, pode descansar, igreja, aleluia, porque você pode ter começado mal, aleluia, mas Deus está dizendo essa noite, você vai terminar bem para a glória e para o louvor do nome do Senhor, aleluia. E eu encerro essa noite, para nós orarmos pela igreja, com uma história interessante. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Susana Wesley. Ela teve aproximadamente 20 filhos. E na sua época, ter tantos filhos assim era muito arriscado.
E ela dizia: todos os que Deus me der serão bênção. Depois que ela encerra o ciclo familiar, ela começa a orar pelos seus filhos. E alguém diz assim: Suzana, esses teus meninos vão passar muita dificuldade na vida, porque você não vai ter condição de dar a eles desenvolvimento, informação, porque vocês não possuem muita questão financeira. Mas a Suzana Wesley tinha uma coisa especial, que era ter uma vida de oração e de santidade com Deus. Então todas as vezes que ela orava, ela dizia: Deus, todos eles são os projetos seus, mas eu acredito que um deles, Senhor, ou dois, o Senhor pode tirar para ser um dos maiores evangelistas da atualidade. Eu creio que todos eles vão terminar bem, mas eu acredito que 2 deles vão terminar, Senhor Deus, sendo reconhecido mundialmente. E Suzana Wesley começa a orar e apresentar esse projeto. Anos mais tarde os meninos crescem e desenvolvem, e aí então o mundo conheceu o famoso John Wesley, o príncipe dos pregadores. O que é que isso quer dizer, Cid, nessa noite? Quer dizer que a tua história familiar ainda não acabou. A tua história familiar ainda não acabou aqui nessa terra. Então não deixa o mundo, não deixa a circunstância colocar um ponto final na sua história. Deus está dizendo: Ele ainda está vivo, ela ainda está nessa terra, e isso é um projeto e um princípio para mim terminar o que eu comecei na vida dele, na vida dela. Você não pode desistir da tua família terminar bem. Talvez alguém olhe e não acredite mais, mas você precisa acreditar. Deus está dizendo para Daniel: quem lê a tua profecia pode crer ou não crer, quem lê as revelações pode crer ou não crer, mas eu preciso que você vá até o fim, Daniel. Ou seja, no original Deus está dizendo: Daniel, continua andando, continua caminhando, continua avançando. Deus está dizendo para a igreja essa noite: não pare de marchar, não pare de andar, avance para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Fique de pé para nós orarmos. Urabá, tarabá. Eu sinto Deus aqui essa noite. Choreme canta arabacai. Cadê o grupo de louvor para adorar a Deus? Alá o edu me canta arabacai. Shelemeno menarabadarabacai. Shelebe pluque na mandabarabasta. Lebeco edu me na mandarabacai. Daniel terminou tão bem que Deus teve o cuidado de projetar algo especial, dizendo assim: a humanidade não perderá a oportunidade de conhecer esse homem. Coloca a sua literatura para que a humanidade conheça. Hoje nós conhecemos o Daniel da literatura bíblica, mas um dia, pastor Sérgio, o conheceremos em corpo glorificado e nos alegraremos com ele. Aleluia. Ele já foi até o fim, já está descansando, esperando as promessas de vida eterna. Agora o negócio é comigo e com você, aleluia. A nossa igreja não vai parar, meu irmão, nós não vamos parar, aleluia. É ano da gente avançar em unidade, é ano da gente avançar em fé. Esse ano será um ano de crescimento para os adolescentes, esse ano será um ano de crescimento para o jovem, esse ano será um ano de crescimento para o grupo familiar, para o círculo de oração, para os obreiros. A igreja precisa, meus nobres amigos, do vosso ministério. Aqui em cima há espaço para todo mundo, aleluia. Ninguém se torna melhor ou mais relevante por ter um microfone na mão. O que nos torna especial é o amor e a misericórdia de Deus no nosso coração. O grupo de louvor estará louvando, e você que deseja uma oração e queira vir à frente, eu quero orar por você essa noite, porque eu sinto Deus aqui, purinho. Chorebeta, barabá. Aleluia. Você que deseja vir à frente, aleluia, venha nesse momento que nós queremos orar por você. Xalabatá. Tua história familiar não vai terminar assim. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem, e os teus ouvidos
e os teus ouvidos Oh, glória. Você que Deus falou contigo, estão vem à sensíveis frente, para aleluia. Não se ouvir preocupe, meu aleluia. clamor. Nós queremos orar por você, aleluia, por Posso sua família, até por sua casa essa noite. Alai, show, menemerá. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O Deus de aliança, Deus de promessas, o Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Enquanto eles louvam a Deus, levante a sua mão assim para adorar a Deus. É impossível que você não sinta o Espírito de Deus. Alá, bloquena mandabarabasta. Libidal e blow kenemeflau e tubistibi andé. Lahau e blow nemeplau e kebstubida. Leplepou plá blow minicastibi andeberra. Libiaste becal e blow. Niastimikai, show, sti, merebihau e plá, mandebe plá. Libiflei, blow, mecai, chus, temina. Leberol, idiou e plé, bloquemar, placapacapou, bibibidibirabapla. Lemenai, chomister, hau e flu, estique, chomina. Lebeplu e plai, bloquene, plai, plemeré, ra, pla, blu, ple, ca, pla, blu, ple, pla, plata. Deus de aliança, Deus de promessas, o Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar e tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O Deus de aliança, Deus de promessas, o Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai cantando aí. Pastor Aldo Galina. Pastor Aldo Galina, por gentileza, faz assim com a mão, por gentileza, por favor. Assim te diz o Senhor. Dá uma seguradinha. Assim te diz o Senhor. Tem eu mais portas abertas nos últimos dias do que no começo. Vou eu te levar em lugares, em projetos, que muitos dirão, como chegaste aí? E tu dirás, foi a mão do meu Deus provedor. Porque sou eu um Deus que não invalido as promessas que fiz para com a tua vida. Tu terminarás bem e descansarás para a glória do meu nome, diz o Senhor. Mas te prepara, porque tenho mensagens novas para lhe dar. Eleplo miná cantar. Quando pregava aqui, eu vi um rolo descendo e Deus te dando assim, literalmente, tá? E dava na tua mão e eu perguntei, o que é isso, Jesus? Ele diz, isso é mensagens inspiradas e poderosas que eu darei ao meu servo para transmitir à minha igreja nessa última hora, aleluia.
Igreja agora de mão levantada, aleluia. Pastor Sérgio, vem aqui por gentileza, fica aqui ao meu lado por gentileza, aleluia. Levante a mão, porque esse ano tem projetos grandes de Deus vindo aqui. Tá? Tem projetos grandes. E eu entendi isso esses dias quando eu descia da Serra de Curitiba. Eu vou dizer um negócio para o senhor. Ontem eu desci a Serra de Curitiba assim, ó. E um evangelista disse para mim assim: você vai pregar na sede amanhã? E eu disse: não, eu não vou. Ele disse: mas para mim tu tinha me dito que ia pregar na sede. Eu falei: não, rapaz, você ouviu coisa demais. Ele disse: não, tu vai pregar na sede. Ontem eu descia, estava aquela serração. E ele disse: você vai pregar lá amanhã. E aí você fala para a minha igreja o que eu te dei para falar. Levante a mão, igreja. Por que vocês estão cansados? Pastor o presidente, levante a mão por gentileza. Está vindo um ano de mover de Deus sobre essa igreja, sobre essa casa. Está vindo um ano de agir de Deus sobre essa casa. Está vindo um ano de manifestação de Deus sobre essa casa. E essa noite Deus escolheu para derramar da sua glória com mais efusão neste lugar, aleluia. Porque nós começamos essa obra e vamos terminar, aleluia. Os projetos que tu tem pensado, aleluia, darão certo sim, diz o Senhor, aleluia. Os projetos que tu tem pensado darão certo sim. Vou levantar valentes e homens, aleluia, habilidosos para te ajudar, aleluia. Só faz a minha obra, replaca, pá, tá, pá, 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 e tu verás o que eu farei, aleluia, a partir dessa casa nesses últimos dias, diz o Senhor. Deus de poder e Deus de glória, a tua presença está sendo derramada essa noite, a tua glória está sendo derramada essa noite, a liberdade de Deus aqui para você adorar, a liberdade de Deus aqui, a liberdade de Deus aqui nessa noite. E placa manamaraba plá plá placa plou, e plá placa plá 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 plá, e reple pouquema plá placa plá, e perebe plá 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 plá. O Espírito de Deus está sendo derramado um pouco mais nessa casa, aleluia. Dê liberdade a Deus, meu irmão. Não existe uma igreja relevante sem a presença do Espírito Santo dela, aleluia. Não existe igreja relevante sem a presença do Espírito. E essa noite o Espírito desce na casa, essa noite o Espírito enche a casa, essa noite é uma presença gloriosa do Senhor aqui. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante a mão direita para os céus. Faça uma oração de agradecimento a Deus. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra tocou em nossas vidas, porque o Senhor fala conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Continua a tocar na tua igreja, continua a avivar a tua igreja, dá línguas estranhas, as revelações, batiza no teu Espírito, Senhor. Faz a obra completa no meio do teu povo, dá renovação espiritual, Deus. Cumpra com a tua palavra, ó Deus. A tua obra precisa a cada dia que passa crescer e se multiplicar. Ouve, Senhor, o clamor da oração do teu povo e continua a falar conosco, usando os teus servos, usando o teu filho na ministração da tua palavra. Usa os teus ministros, Senhor, e toca no teu povo, Senhor. Desce sobre a tua igreja, Senhor, com a tua graça, com a tua unção e com o teu poder extraordinário. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém, glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus, amados. A presença de Deus é muito real aqui. O coração da gente está irradiante de alegria. Quantos gostam de dar liberdade ao Espírito Santo? Que bênção de Deus, que bênção de Deus. Que Deus abençoe nosso pregador da noite, irmão Sidney, servo do Senhor. Glória a Deus. Nós oramos a Deus sempre para ver quem prega. E a maioria das vezes, o Espírito Santo dá pessoas especiais para nos ajudar na ministração da palavra. Nós vamos dar agora os avisos para nós encerrar. Nosso culto continua normais. Na segunda-feira à tarde, um culto abençoado aqui. Na terça-feira, nosso culto de edificação espiritual. E nesta terça-feira nós estaremos fazendo a despedida do pastor Adriano Bento, que está aqui na minha retaguarda. Deus deu um presente para ele e nós tivemos que entregar. Vai pastorear a igreja como pastor presidente lá em Abelardo Luz, lá no oeste do estado. Uma igreja de um bom porte. Então na terça-feira estará se despedindo aqui do Templo Central, onde está sempre trabalhando com nós aqui já há mais ou menos uns 4 anos aqui no Templo Central. Muito bem. Na quarta-feira nosso ciclo de oração é pela manhã e na quinta-feira manhã, tarde e noite, culto o dia inteiro. E na hora do meio-dia também temos sempre um culto aqui chamado Almoço com Jesus. Hoje tem cantina do departamento infantil. Veja só, vamos ajudar o nosso departamento infantil. E o final de semana continua os trabalhos normais. Esteja sempre na igreja. Sempre na igreja. Só falta culto se você não pode mesmo, se chove muito ou coisa semelhante. Não falte cultos. E nos ensaios, você que é responsável também. Outra coisa, não esquece do hábito de ler a Bíblia. Todos os dias o crente tem que ler alguma coisa da Bíblia. Mais uma coisa, nós sempre temos que falar isso, são coisas básicas. Não tem condições de ficar um dia sem orar. É impossível um cristão passar o dia inteiro sem dobrar os seus joelhos. Em algum momento, em algum lugar, o crente estará ajoelhado orando. Pela manhã, ao meio-dia, à noite, ele estará orando a Deus. Se não pode muito tempo, mas tira um tempo para a oração, para nós sermos crentes espirituais. Esse negócio de chegar até o fim, falou forte com nós, ir até o fim, mas precisa de intimidade com Deus. Daí nós vamos no rumo certo. Ele está conduzindo seu povo. Glória a Deus. Obrigado, servo de Deus. Deus te abençoe. Te abençoe. Glória a Deus. Amanhã à noite, ciclo de oração das irmãs e dos irmãos também, né? Masculino e feminino. Segure na mão do seu irmão para nós agradecer a Deus. Deus abençoe, conjuntar uma bênção hoje à noite, tá? Amado Deus e Pai, aqui nas minhas mãos estão os pedidos dos irmãos que assistiram o culto e ouviram a Tua palavra através da internet. E os seus pedidos estão aqui, Senhor. Onde estiver o Teu Filho, no nosso estado ou fora dele, no nosso país ou fora dele, mas esteve participando do culto, abençoe esta vida, salvando, curando, resolvendo seus problemas e dando vitória para a sua família. Também, Senhor, o Teu povo que está aqui, cultuamos a Ti, ouvimos a Tua palavra e louvamos o Teu nome. Agora nos leve em paz, proteja o Teu povo, dá um sono reparador para o nosso descanso e nos abençoe nesta semana, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus, amém. Levante as mãos para os céus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todo o povo de Deus diz, amém. Cumprimente o seu irmão, estamos despedidos.